Olá, queridos, graça e paz. Bom estarmos aqui novamente, conversando um pouquinho mais sobre família. Esse tem sido o nosso destaque nesses últimos dias, nos vídeos que nós temos gravado e temos compartilhado com você. Gostaria de falar sobre vencer as crises dentro da família, vencer as crises dentro de casa, porque muitas das vezes acontecem algumas situações que nós não esperamos, né, que aflige a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos ter esta postura, esta garra para vencermos todas as situações adversas que possam chegar, que possam atingir a nossa família. Eu gostaria de deixar com você um texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 7, 21 e 23, que nos diz o seguinte: de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Pelo que por muitos dias o chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para consolar, e depois coabitou com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Este Efraim que nós estamos compartilhando, que nós estamos lendo aqui um pouco da história da sua família, é sim o Efraim, filho de José, aquele, né, que Gênesis 41, 52 nos diz que José teve os seus dois filhos, né, Efraim e Manassés. E Efraim significa duplamente abençoado. Foi um homem que já veio com uma bênção sobre ele, e depois constituindo a sua família, os seus filhos, seus dois filhos, né, se tornaram ladrões de gado. Que coisa interessante, que história de família tão delicada, tão complicada, você ter os filhos enveredando por um caminho que nada tem a ver, né, com a sua ascendência, né, com aqueles que vieram, né, plantando a história da sua casa, da sua família. Os nomes dos filhos de Efraim, Ezer significa tesouro, e o segundo, Eliade, significa Deus testifica. Então um se chama tesouro, o significado do nome, e o outro Deus testifica. Mas pensa numa coisa, os netos de José, filhos de Efraim, se tornarem ladrões de gado. E a gente pensa, meus amados, queridos, quando as coisas começaram a se perder dentro da casa de Efraim, para que chegasse a essa situação, para que os seus filhos se tornassem ladrões de gado. Talvez pequenas coisas, talvez coisas insignificantes, talvez coisas aparentemente pequenas foram sendo deixadas de lado. Eu penso que os filhos de Efraim, eles começaram a fazer pequenas coisas, né? Pequenas coisas, roubar pequenas coisas, pegar pequenas coisas ali, e Efraim não tomou providência para cortar aquele mal pela raiz. Pode ser que Efraim estivesse ocupado demais com a sua vida, com as suas coisas, pode ser que ele estivesse buscando tantos outros empreendimentos, envolvido com tantas outras coisas, e não pôde dar atenção, não pôde perceber o que estava acontecendo ali dentro da sua casa. Quem sabe até tenha lhe faltado coragem para encarar de frente aquela situação que estava sendo instalada ali dentro da sua casa, na sua família, não é? E ele foi deixando passar e perdeu seus filhos, né, porque eles foram mortos, né, pelos pastores, pelos homens lá de Gate. Que situação tão difícil, mas que nos traz uma lição. Quando às vezes pequenas coisas vão se perdendo dentro da nossa casa, a gente não vai tomando providência, a gente não vai tomando uma atitude para resolver aquela situação. A gente não senta, não conversa, não corrige, vai deixando que as coisas estejam tomando o seu rumo, e sem tomarmos uma providência, sem realmente mexermos na situação para que tudo possa ser contornado. Então, meus amados, é uma grande lição para nós, porque nossa família, quantas das vezes, sem percebermos a gravidade da situação, ela vai sendo fragmentada aos pouquinhos, e quando vamos abrir os nossos olhos e quando vamos dar conta da situação, pode ser tarde demais.
Então, diante desta crise toda, diante dessa situação toda, nasce um filho, né, a Efraim. E ele chama o nome do seu filho de Berias. Sabe o que quer dizer Berias? As coisas não andam bem em nossa casa. Olha só que situação. Ele tem um filho, ele dá o nome para aquele filho, né, de como era toda a situação dentro da casa dele. Quando as coisas não vão bem dentro da nossa casa, dificilmente vamos conseguir enxergar, vamos conseguir detectar as coisas que estão indo bem. Os nossos olhos vão se fixar bastante nas coisas que vão mal, nas coisas que não estão bem. Efraim, ele reconheceu que as coisas não iam bem dentro da casa dele, mas já era tarde. Às vezes as coisas não vão bem dentro da nossa casa e nós agíssemos como se estivesse tudo bem. Às vezes vamos vivendo de aparências, vamos deixando as situações se acumularem, vamos contornando de um jeito que não chegamos a trazer uma solução, não chegamos a resolver o problema. Muitas das vezes, como se diz por aí, preferimos o silêncio, preferimos jogar, né, o problema, né, como se diz, a poeira para baixo do tapete, vai ali, ninguém está vendo, deixamos acumular ao invés de procurar uma solução. Quem sabe, né, por algum tempo, por algum momento, as nossas casas, nossas famílias, a sua casa, a sua família, talvez tenha tido esse tipo de pensamento, as coisas não vão bem dentro de casa. Mas o que você, meu querido, minha querida, tem feito para que as coisas comecem a ir bem? Se alguma coisa não vai bem dentro da nossa casa, se alguma virtude se perdeu, precisamos procurar resolver, precisamos procurar, né, achar uma saída, achar uma solução. Precisamos colocar a nossa fé em ação, precisamos procurar ajuda para que esta situação seja resolvida. Precisamos declarar, sabe, que a nossa família não será vencida pela crise, que a nossa família não será derrotada pelos problemas. Vivemos uma situação de crise no nosso país. Os familiares estão mais juntos dentro de casa, né? Estão ou forçosamente, né, para alguns, e deixando de perceber que este possa ser um grande momento para que as coisas possam tomar um novo rumo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Então eu quero liberar essa palavra sobre você. Você não será vencido, a sua família não será vencida pela crise. Se as coisas em algum momento ou neste momento não estão indo bem dentro da sua casa, sabe que Deus te deu um direcionamento para que você possa começar a resolver. Sabe, não fique simplesmente na superficialidade dos problemas, sem resolvê-los, sem buscar uma solução. Comece a caminhar pela fé, comece a declarar pela fé, sabe, que a tua família, né, é uma família abençoada, que a tua família é uma família vencedora, sabe, comece a declarar, né, que as coisas agora vão começar a dar certo, que as coisas vão dar certo, que as coisas vão dar bem dentro da sua casa, que haverá um ajuste, que a graça do Senhor vai se manifestar dentro da sua casa e no meio da sua família. Tenha fé, sabe, para procurar a vitória em Deus, em nome de Jesus. Procure a restauração do seu relacionamento familiar, se por acaso ele se perdeu, se por acaso neste tempo em que as coisas não estavam indo bem ou não estão indo bem, as coisas foram se perdendo. Não desista até que a história da sua família seja outra. Não desista até que a história da sua família esteja de acordo com os propósitos de Deus. A nossa casa, a nossa família precisa encontrar o rumo certo. A nossa família precisa, sabe, ter um direcionamento certo, precisa, sabe, caminhar conforme a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Neste dia, declare, querido, declare que a sua família é propriedade exclusiva do Senhor. A nossa família, a sua família,
não vai ser como aquela família, não é, de Efraim, em que os filhos padeceram, que os filhos morreram porque as coisas já iam tão mal, e nasce um filho, e um filho quando nasce, né, para trazer alegria, ele coloca toda a frustração, todo o sentimento dele no nome daquele filho, declarando que as coisas não vão bem dentro de casa, as coisas não iam bem, as coisas não estavam indo bem. A partir deste momento, em nome de Jesus, procure o Senhor, porque as coisas vão começar a entrar no eixo, dentro da sua casa, dentro da sua família, porque as coisas vão começar a ir bem em nome de Jesus. Eu quero declarar esta palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, rogando que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor abençoe a sua casa com saúde, graça e paz. Fica na paz, Deus te abençoe. Bênçãos te seguirão e o que